gente está aqui, né, embaixo da nossa agrofloresta, eu e a Isa, nossa família linda, nossos 3 filhos, mas como que começou tudo isso, né? Bom, começou lá na cidade, né, em Curitiba. Eu na faculdade, engenheiro de produção, trabalhando na indústria, ela bancária, trabalhando na indústria como administradora, né, amor? E a gente se juntou e a intensidade do nosso relacionamento já fez com que a gente fosse refletindo, né, sobre a nossa família, que a gente tinha uma intenção muito forte já de ter filhos, né, desde novo. E aí, né, amor, como é que vai ser essa criação dos nossos filhos? Como é que vai ser a nossa vida dentro desse cenário, né, dela no banco e eu na indústria? E isso não agradava muito nós. E com isso vai surgindo dúvidas, né? Opa, temos que buscar mudanças. E atrás das mudanças que a gente foi buscando, morar no campo foi a melhor solução naquele momento que a gente enxergava, né, amor? E hoje eu acho que a gente tem certeza que a gente não enxerga, que a gente vivencia. Então a gente buscou mudar para o campo. Consequentemente, só mudar para o campo não supriu o que a gente realmente queria fazer. Que a gente começou a trabalhar com piscicultura, ouvindo cultura de maneira convencional. Estava bacana, a gente estava morando no campo, nossa primeira filha nascendo, a gente muito feliz com a nossa mudança, né, amor? Mudar do complexo para o simples em questões talvez materiais e facilidades, mas mudar do simples para o complexo em situações espirituais e físicas, que é morar no campo, né? Até um momento que a gente achou agricultura sintrópica. Isso supriu algo muito mais do que só viver do campo. E sim, a gente viu que dava para viver no campo colaborando com o todo, melhorando a nascente, melhorando as condições para os pássaros viver, para os animais viver e melhorando o solo. E aí a gente decidiu, né, amor, fincou o pé, vamos sim fazer agricultura sintrópica e vamos viver da agricultura sintrópica. E depois desse processo, você pode explicar como que foi a história, amor? Isso, então o gatilho, né, que me fez acreditar nessa vida diferenciada, nessa vida no campo, foi justamente esse objetivo, né, de fugir, uma fuga do sistema, de sair da cidade e migrar para o campo, ter mais tempo, qualidade de vida. E a frase que eu lembro até hoje que fez o Felipe me convencer foi que ele chegou, amor, conheci a agricultura sintrópica, mas o que é isso? Pensa, você vai sair, ele me explicou dessa forma, que eu iria sair, você vai sair da sua casa, e você vai esticar o braço, e você vai colher um fruto na porta da sua casa, você vai poder oferecer para o seu filho, a gente vai depender cada vez menos do sistema, do mercado, do consumismo em si, porque tudo que a gente precisa, tudo que nossos filhos vão precisar, vai estar aqui dentro, né? Vai estar ao nosso alcance, ao alcance dos nossos braços, para a gente poder estar alimentando a nossa família. E aquilo foi um marco para mim. Porque o meu sonho sempre foi ser mãe e eu não queria terceirizar essa educação, né? Colocar o meu filho desde pequeno numa escola, numa creche, eu sempre quis cuidar. Só que a vida na cidade não te proporciona isso, é muito difícil. E no campo já é ao contrário. É uma vida tranquila que você consegue trabalhar, né? Ter os seus clientes, vender o seu produto e ao mesmo tempo tá passando a questão da natureza para os seus filhos, a questão do meio ambiente, a questão da conscientização correta, né? Que é o que as crianças que estão vindo hoje em dia têm que ter, porque eles não têm mais tempo para perder, né? A gente está com déficit de natureza e a gente precisa passar isso para as futuras gerações, para as gerações atuais que estão chegando aí. E com esse intuito que fez a gente morar no campo, é ter essa proximidade maior com nossos filhos, com a terra, com a natureza, ter uma vida mais calma e qualidade de vida. E foi aí, né, amor, que você me conquistou. É isso aí, amor. Acho que é uma promessa que combina muito com o que o nosso espírito pede, né? Uma qualidade de vida maior, um tempo na natureza maior, uma conexão com a natureza maior, né? A gente vê aí um déficit de saúde física e emocional na sociedade. Está muito interligado com o afastamento da natureza. Quanto mais ligado da natureza a sociedade menos problemas físicos e psicológicos ela é. E eu não digo só ligado fisicamente, não adianta só morar na roça. Tem que valorizar a roça, tem que acordar de manhã e sentir o ar puro, escutar os passarinhos. E daí depois desse processo, né, amor, a gente foi estruturando nossa parte operacional, nossa parte vivencial, né, no campo. Então hoje a gente consegue produzir alimento em quantidade para nós, para nossa família, em fartura, mais de 50 tipos de plantas rápidas, frutas, madeira, óleo essencial, enfim, e até transbordar na sociedade.
Hoje não são dados que a gente gosta de ficar mostrando para se comparar aos outros, mas são dados que a gente gosta de mostrar para mostrar realmente o potencial da agrofloresta, né? Mais de 550 cestas entregues no mês, toneladas e toneladas de produtos saindo durante a semana. Por quê? Porque é o Felipe e a Isa plantando? Não, porque a gente cuida do solo. E no momento que a gente cuida do solo, no momento que a gente planta uma beterraba embaixo de uma cultura arbórea, o Criador, ele é generoso e vai dar em dobro para nós. E então foi toda essa caminhada que fez a gente chegar até aqui e com certeza a gente vai intensificar e continuar nela, né, meu amor? Isso mesmo. E dentro dessa trajetória, a gente construiu nossa família junto com a nossa empresa. Hoje nós temos 3 filhos, a Eloá, o Miguel e a Isis. E, meu Deus, quanta criança, mas é isso que a nossa vida nos proporciona e nos permite. É ter esse tempo para a gente ter uma família grande, é ter essa questão financeira que a gente precisa muito pouco do de fora, a gente já tem aqui dentro. Então, é tudo isso que nos encadeia, que nos permite estar aqui. E é um privilégio estar passando tudo isso para vocês. Aqui a gente combina um método regenerativo de produção junto com uma comercialização justa com o consumidor e também com o agricultor. Então são várias camadas de uma história de 10 anos que a gente construiu até aqui e que a gente quer passar para vocês com o intuito de provar que é possível viver dessa forma. Batata Yacon? Sim. Me ajuda a colher aqui, ó. Ela sempre fica aqui nessa terra soltinha do lado, ó. Não adianta a gente tirar no meio. Olha o tanto de batata. Aqui. Mas elas são muito grandes, acho que não vai conseguir tirar. Aqui. Isso! Achei uma, pai. Achou uma? Solta. Ela tá rachada ou tá bonitona? Ó, vamos deixar todas as batatas aqui na frente, ó, Miguel. Olha Põe aqui, ó. O pai vai virando aqui. Olha o tamanho dessas outras, ó. Quer ver o pai erguer o pé inteiro? Quando a gente tem a terra bem fofinha, olha como fica fácil colher. Ajuda o pai a tirar. Peguei uma gandona. Ó, o que que acontece? Qual que é a parte que a gente planta da batata? Essa aqui? É essa aqui mesmo, ó. A gente pega cada mudinha dessa, ó, e daí planta no alto da terra com bastante matéria orgânica e vai dando batata. Não é que é só a água da batata Yacon, meu amor. Achei uma. Vamos tirando o resto das batatas aqui? Ajude o pai. Não tem problema que tá molhado, depois a gente lava a mão. Vamos pondo lá. Muito doce. Que massa, né? Achei uma. O pai já descasca pra você, meu amor. Olha uma centopeia. Onde? Citopeia, tem um monte de animaizinhos aí, né? Ó, aqui ó, a raiz da amora. Sabe o que isso quer dizer, ó? Estão vendo a raiz desse pé de amora? Sim. Ela não tá junto com a batata? Não tem algumas pessoas que falam que as plantas brigam? Sim. Elas estão brigando aqui? Não. Não, né? Então as plantas não brigam, na verdade elas colaboram uma com a outra, elas são amigas uma da outra. Olha o tamanho do batatão. Ô pai, pode pegar esse? Tô pegando. Tá nojenta. Não tá nojenta, meu amor. Isso aqui, sabe por que tá assim? Porque pegou geada, ó, na pontinha da muda. E daí ela derrete. Não derrete. É, daí ela fica com água. Desde o início da nossa jornada, né, da agricultura sintrópica, a gente vem com o aspecto, com a filosofia de servir, né? Então a gente planta nossas plantas, regenerando o solo, engordando o solo, pensando no aspecto de servir esse ecossistema, servir o recurso hídrico, a nascente, servir o passarinho, a fauna, a flora, enfim. Com o passar do tempo, a gente foi pegando experiência nesse plantio, foi vendo erros, acertos, como rentabilizar esse plantio, como regenerar o solo em mais quantidade, como ter planta de ciclo rápido, com planta de ciclo médio e longo. E com esse passar do tempo, a experiência veio e a gente sabe agora executar passo a passo. E conforme até diz na Bíblia, é muito bom que a gente passe as boas novas para frente, né? E com o tempo a gente sentiu uma necessidade, uma vontade extrema de passar essas soluções para o pessoal, porque a gente escuta muito por aí, né? Ah, não tem como viver de maneira ecológica, regenerativa. Ah, não tem como produzir em escala na agricultura sintrópica. Ah, não dá para sustentar a família no campo com a agricultura sintrópica. E na prática a gente faz bem ao contrário, a gente é apaixonado em fazer isso, em comprovar o contrário. Por quê?
Porque o Criador não é falho. Se ele fez a natureza e a produção alimentar, a gente não precisa ficar trazendo veneno, agredindo a terra para ter esse alimento. A gente pode colaborar com a terra e ter um alimento de fartura, de produção e também de quantidade e qualidade nutricional. E tá aí também, por que que isso tem que ser gritado, desvendado? Por que que a gente começou a fazer redes sociais depois de 8 anos? Por que que a gente agora tá com esse canal do YouTube? Para realmente comprovar o contrário e dar soluções para vocês. Então, eu não sei plantar de maneira colaborativa, em consórcio, a gente vai apresentar a solução. Eu não sei como gerar retorno financeiro para poder viver no campo. A gente tem a solução e é isso que a gente vai fazer no nosso canal. A gente vai apresentar todos os detalhes de como faz dar certo viver no campo. Porque é isso que a gente está precisando, né? A gente observa, um tempo atrás, nós como sociedade enfrentamos o êxodo rural. E por que o pessoal quis sair do campo e ir para a cidade? Porque não estavam tendo fartura no campo, não estavam tendo produtos bons no campo e nenhuma comercialização eficaz. Então o filho analisava seu pai, a sua mãe, eu não quero ter a vida do meu pai e minha mãe. Cada vez eles colhem menos, cada vez a terra está mais degradada, cada vez precisa mais veneno, mais adubo, mais irrigação. E a agricultura sintrópica vai totalmente ao contrário disso. E o que aconteceu com nós? O êxodo urbano. Eu, a Isa, minha família, a gente saiu do meio urbano para viver no meio rural. Porque hoje existem tecnologias novas, como a agricultura sintrópica, que dá para a gente ter uma produção numa escala enorme, como a gente está enxergando aqui. A gente tem uma horta de 6 hectares nessa metodologia, colhendo planta de ciclo rápido, no caso esse repolho roxo, esse alhoporó. Depois a gente tem a amora, araçá, madeira, enfim. Os nossos filhos estão enxergando o quê? Bom, meu pai e minha mãe cada vez estão tendo mais fartura no campo, cada vez está mais fácil de colher. O meu pai e a minha mãe hoje, num sol aí de 24, 26, 27 graus, o repolho tranquilamente, não vou precisar irrigar, não vou precisar gastar recursos excessivos para ter essa minha planta. E meu filho vai analisar isso que é fartura. Olha que legal viver no campo, não está mais difícil, está sendo fácil. E é por esse motivo que a gente está criando todos os canais da rede social, por isso que a gente recebe as universidades de forma gratuita aqui, por isso que a gente palestrou para mais de 5.000 pessoas de graça, porque a gente quer muito passar para frente e acabar com esses paradigmas incorretos que estão fazendo com que as pessoas desestimulem da vida no campo regenerativa. E é possível sim, viver no campo regenerando o solo, como a gente pode enxergar aqui, um solo de produção, repleto de fungo, micélio, substâncias que vão dar saúde para a nossa planta e muita produção. Então, todo dia ou toda semana, ou todo material que você vê nosso, vai ser destinado a isso. Entregar desde micro, meso ou macro soluções na parte de produção e na parte de regeneração de solo. E claro, a gente sempre vai estar mostrando o nosso convívio familiar, porque esse é o brilho do negócio. O que trouxe a gente para o campo foi a questão de ambiência familiar. Como assim ambiência familiar, Felipe? Eles poderem passar o dia aqui comigo, eles poderem saber que planta é essa, que animal é aquela, por que acontece isso com a planta, eu poder ter um café, um almoço, uma janta, poder desfrutar o dia inteiro com meus filhos. E outra, analisando o desenvolvimento físico e espiritual de uma criança que nasce no campo, é inigualável, porque ela tem contato com as criações divinas, que é a natureza. E as criações divinas influenciam no nosso crescimento físico-emocional drasticamente. Então, o que trouxe a gente para o campo foi isso. Foi essa metodologia de viver no meio rural para os nossos filhos. E o que levou a gente para a agricultura sintrópica foi o quê? Foi a gente conseguir viver no campo como um ser positivo nessa terra. Como assim, Felipe? Sem agredir o meio ambiente. Então hoje eu tiro toneladas de semana de alimento para comercializar, mas o principal, o melhor, sem degradar o solo, deixando a nascente mais rica, deixando os passarinhos contentes, deixando a fauna e a flora mais evoluída, para que meus filhos ou as próximas gerações possam desfrutar de um solo melhor, de um local que já tenha fruta, já tenha madeira e não um deserto.
Então é isso aí que a gente veio servir vocês e é para isso que a gente está fazendo o conteúdo, para realmente entregar soluções desde as mais simples, desde as mais complexas, mostrando que é muito belo ter uma vida, uma família no campo e é muito eficaz praticar agricultura sintrópica, tanto em questão de preservação, conservação do solo, tanto em questão de geração de renda.